É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E, bom, pessoal, eu tenho repetido isso de forma frequente e vou repetir de novo. A 5ª temporada está impressionante. Sim. Estamos com várias estrelas. Raquel, inclusive, está com medo do lançamento para estourar os views do YouTube. Tomara que sim, porque conteúdo tem que chegar, esse é o objetivo, né? Demais. Pessoal, eu estou só aquecendo para poder apresentar o nosso convidado. Eu tô até um pouco emocionado de recebê-lo aqui. Tem um currículo aqui que eu não vou ler, senão a gente vai, obviamente, terminar com o tempo todo do nosso podcast. Mas a gente está com um dos maiores influenciadores do mercado imobiliário e um cara que levantou a bandeira do corretor de imóveis há muitos anos. Ele não lembra, mas ele já entrou vestido de noiva comigo num lançamento que eu fiz em Belo Horizonte. Ainda bem que ele não lembra. Mas foi muito legal. E a gente fez um curso juntos que é o QR Summit, que eu tirei uma foto lá com um negócio do lado. Quase que eu fiz tatuagem. Imagina se minha esposa, quando eu volto lá, tá com tatuagem, né? Eu fiz curso e já fiz tatuagem. Já fez? Já. É possível isso acontecer. Né? Isso é possível. Mas nós estamos com o Guilherme Machado, que foi, assim, uma honra tê-lo aqui. Está sendo uma honra ter você aqui com a gente, meu caro. Eu que agradeço, Dani, pelo convite, Raquel. Muito obrigada. A honra é minha. Poder conversar de mercado imobiliário e ter uma nova oportunidade de quem sabe você não sai com a tatuagem hoje. Eu sou corretor, né? Tá na minha cadência, tô fazendo follow-up no meu cliente. Sempre legal. Vai que... Então, a Raquel falou que é possível. Não, é possível e eu fiz. Então, não, eu acho que essa não vai me pegar, não. Tenho mais 1 hora pra gente conversar aí sobre isso. Vamos terminar esse podcast. Fica pra depois a história. Meu caro, mas assim, obrigado mesmo por você ter vindo. Foi assim, já era uma demanda que a gente tinha recebido já algumas temporadas atrás, em que muitas imobiliárias, muitos corretores entravam em contato com a gente e nos pediam isso. Falaram assim, cara, produz conteúdo pra gente também. Assim, são corretores imobiliários que focam em venda de lotes e que, de certa forma, eles queriam ter conteúdos específicos para ele. Né? E eu queria, assim, antes da gente começar a fazer perguntas técnicas, rapidinho, como é que você entrou no mercado? Eu lembro dessa história. Bicho, é legal. Essa pergunta sempre é uma pergunta reflexiva para mim. Porque eu vejo pouca mudança do meu tempo para agora. Eu entrei no mercado imobiliário quebrado, sem dinheiro. Fiz a transição para o mercado imobiliário porque não tinha naquele momento uma outra melhor opção. Na verdade, nem outra melhor opção. Não tinha uma outra opção. Então, eu fiz a transição por ser... O acesso ao mercado imobiliário é muito fácil. E é atrativo. E você fazia o que antes? Só para entender. Eu era caixeiro viajante. Caixeiro viajante? Sabe o que é isso, não, né? Claro. Sim, claro. Para quem não é o nome da pasta preta, né? Eu sou do Espírito Santo, né? Então, eu rodava o interior do Espírito Santo, norte e sul, vendendo cosmético. Antes de entrar para o mercado imobiliário. E aí essa empresa ela veio a ter sua insolvência, não é bonito para dizer que a empresa quebrou, né? Insolvência é mais bonito. Né? E aí eu fiquei desempregado e fiz uma transição para o mercado imobiliário, cara, numa situação de... Lembra que você não vira corretor? Literalmente. Porque se não vira corretor, tem alguma coisa melhor. E eu lembro como se fosse hoje, fui fazer entrevista de emprego, entre aspas, né? Eu até brinco, botei a roupa do Chico Bento, aquela roupa de domingo da igreja, né? E fui fazer a entrevista na preocupação de ser aceito. E, na verdade, quando você vai fazer entrevista para ser corretor, a sua única preocupação é de sair, né? Porque é muito provável que quem vai fazer entrevista com você não deixe você sair, tamanha vontade que ele tem que você trabalhe. Porque é um desespero, hoje, as empresas atrás de corretor de imóveis. Para mim, na minha época era assim, e hoje eu vejo que é muito normal ainda. Mas foi isso. Então, fiz a transição por falta de opção, quebrado.
precisando de dinheiro, sem nenhum tipo de entendimento, compreensão, pensando que corretor de imóveis era o cara que mostrava imóvel. Até brinco, era o taxista, o Uber ou o guia de turismo. Entendi. E que era ter um sorriso bonito, ser legal e ia ganhar dinheiro. Eu lembro que se fosse hoje, me falaram bem assim, é só mostrar o imóvel. É só mostrar o imóvel. Aí faz a conta, né? Fazer a conta de 100 mil fica fácil. 100 mil, vamos botar vezes 5%, honorário dá 5 mil, você vai ganhar dos 5 mil 30%, 40%. Uma venda você ganha 4 mil reais. Falei, uma venda ganha 4... uma venda. Cara, era muito atrativo. A porta de entrada é muito fácil. Porra, é fácil e a atração financeira... E a promessa é muito boa, né? Parece que você está entrando no mercado que vai ganhar dinheiro muito assim, ó. É só mostrar um imóvel, é só mostrar um lote. É só mostrar um lote. É só mostrar um lote. Vai lá mostrar o lote. Vai lá. Você vai mostrar. Você vai morrer mostrando imóvel. Não, porque não é sobre mostrar Lógico, não. lote. Mas perceba que a comunicação é essa. É só mostrar um lote. Né? É só lá ver mostrar um lote. E, cara, não é. Até eu entender qual era o game, putz. E quando é que virou a chave? Eu tenho aquele histórico que você chega no fim do poço, né? Só que o poço ele não tem fundo. Literalmente, quem bota o fundo no poço é você quando você resolve agir. Cada um tem um fundo. E aí, na verdade, o que aconteceu? Tem uma outra fala minha que diz o seguinte. A gente, muitas vezes, eu entrei no mercado imobiliário por causa de dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar meu aluguel, estava devendo nome sujo, CPF sujo, cartão de crédito sujo, estava todo fudido, todo cagado. Então eu entrei por dinheiro. E aí você começa a ter vergonha, quando eu entrei, do amigo, da família, que você não tem dinheiro, todo mundo começa a... Pô, eu lembro como se fosse hoje, arruma emprego. É como se aquilo que eu fazia não era emprego. E muita gente me questionava. Você sai todo dia para trabalhar e volta duro, vai ser CLT. Mas enfim. Mas uma coisa que eu aprendi é que você vive sem dinheiro. No primeiro momento é vergonha. Mas depois você aprende, você vive sem dinheiro. O que você não vive é com a vergonha pessoal perante as pessoas que estão o tempo todo te julgando. Essa vergonha, ela é mais latente do que a ausência do dinheiro. Não, cara. Então, assim, a vergonha das pessoas, ela é muito grande, porque você não é mal pagador, você só não tem dinheiro. Ora, pessoas falam que você é um quebrado, mau caráter, devendo aluguel, e seus amigos te julgando. Cara, uma pessoa sem venda, ela está marginalizada. Ela não tem coragem de sair de casa, ela é um pai ausente, uma mãe sem paciência, ela é uma pessoa sem confiança, ela tem medo da sombra. Sacou? Então, até você conseguir ter potência ou assumir essa responsabilidade para pivotar desse lugar, leva tempo. Então, assim, a minha virada de chave foi quando eu já estava com muita vergonha, eu tinha um passado de vendas muito forte, então sempre fui um bom vendedor por onde eu passei. E eu falei, cara, não é possível que aqui eu não vou dar certo. E aí eu comecei a estudar, cara. A minha virada de chave... Como que você transitou, Guilherme? Comecei a ler. Comecei a estudar, comecei a ler. E aí minha cabeça começou a mudar. Comecei a andar menos com quem não vende. Que você pode observar que o cara que está sem venda, ele anda com quem está sem venda. É uma gangue. Reclamando, inclusive. Tem que reclamar, cara. Mas como é que fruto do ambiente, né? Como que você não vai reclamar? Imagina o seguinte, que você tem um passado de pai e mãe traumático, muitas vezes. Todo mundo tem, mas esse cara tá mais potente, tá mais latente. Você fez uma transição de profissão frustrada. Você não fez uma transição, nossa, eu vou fazer uma transição porque eu tô muito bem onde eu tô, mas ali vai estar muito melhor. Em regra, é um cara que tá fazendo transição porque ele tá ruim aqui e tá ali buscando uma esperança para ganhar rápido dinheiro ali. Então ele já tá com a confiança baixa. Você vai pivotar numa entrada fácil, sem nenhum tipo de desenvolvimento, de clareza, de direção. Muita gente fala o que fazer, mas ninguém fala o como fazer, como se eu estivesse na sua cabeça.
E aí você vai se juntar. Você precisa se apoiar em alguma coisa. E aí você vai se juntar em quem? Quem tá na sua frequência. Quem tá na sua frequência? Quem tá sem venda. E aí você vira uma gangue, cara. É uma gangue, é uma quadrilha que vai acabar com aquele negócio. Só que você não percebe, não adianta nem falar. Não adianta falar. Se o cara não tem consciência, ele não vai transitar. É muito interessante, você falou da frequência, né? A gente tá numa mesma frequência, a gente atrai. E aí você teve que sair dessa frequência, né? Eu escolhi sair. É. Porque eu via que eu tava definhando e eu comecei a ter vergonha de mim. Não pelos outros, mas por mim mesmo. Sacou? Eu falei, não. Eu até falei assim, nem que eu venda um imóvel saia, mas eu vou vender. Sacou? E aí eu consegui, estudei, eu fiquei 6 meses sem vender. Quem tá te ouvindo aí, o que você leu? Teve alguma coisa a ver com o mercado imobiliário ou não? Não, na época não tinha conteúdo pro mercado imobiliário. Sabe que na minha época, não sei se vocês vão lembrar, era a revista Venda Mais. Claro. Raul Candeloro e Marcelo Caetano. Era a revista Venda Mais. A revista Venda Mais era a revista... Eu fui no QR Summit, um dos meus objetivos era escutar o Raul Candeloro. Raul Candeloro. Candeloro. Ele é um ícone pra mim. Eu também. Ele e o Marcelo Caetano são duas pessoas, assim, desbravadores do mercado de vendas, que tá nos ouvindo, for mais novo, não sabe nem do que a gente tá falando, Exatamente. Revista, impressa, sacou? E eu comecei a ler muito Venda Mais. Sacou? Muito Venda Mais. E aí eu consegui mudar minha mente. Porque tudo é mental, né? E tem uma história... O jogo é mental. Total. Eu não sei se aconteceu com você, cara. Eu vim do mercado que eu vendia cursos de inglês. Eu não era do mercado imobiliário. E a mesma relação, cara. Assim, quando você não vende, você tá junto com as pessoas que não vendem. Normalmente, as pessoas que entram estão, de certa forma, fragilizadas. E eu fiz a mesmo desafio seu. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo o que o meu gestor está falando para fazer. E quando eu vender, de repente, eu vou embora. Só que pra mim aconteceu que quando eu vendi, eu comecei a vender e não parei mais. Aconteceu a mesma coisa com você ou não? Não. Como foi assim Porque quando eu vendi, qual era a minha posição? Tudo é mental. Eu não tinha... Quando eu vendi, a minha venda ela foi explosão, mas eu tava tão ferido, tava tão magoado, que a minha explosão foi de vingança para aqueles que duvidaram de mim. Entendi. Era muito emocional, né? E você não tava reconhecendo aquilo que tava acontecendo. Não, você, vendi, falei pra você que eu era foda, não sei o quê, e aquilo me consumiu de novo. Porque eu de novo baixei minha frequência. Baixei minha frequência, buf. Vem cá, Guilherme, aí de novo o fracasso te abraça, porque o fracasso é só uma percepção sua. E você vai direcionar para aquelas pessoas. E aí de novo essas pessoas me abraçaram, e elas são quentinhas, né? Já observou que elas são quentinhas? Elas são cuidadoras. São quentinhas. Elas são legais. Porque quando você tá em outra frequência, a mente é diferente. Você incomoda. Você incomoda. Você incomoda e você é incomodado. Você tá numa frequência diferente. A frequência mais baixa, ela é gostosa. É o cérebro dentro da zona de conforto, e todo mundo assim, aí todo mundo se une, aí vai ficando esse bando na zona do conforto, né? E pensa o seguinte, nessa frequência mais baixa, você é vítima. Não, total. Você não é o responsável. A autorresponsabilidade não existe. É zero. E aí tu não vem cá, eu falei pra você que o mercado era assim, eu falei pra você que o seu gerente ia fazer isso, falei com você... Rapaz, eu tenho 48 anos, desde que eu nasci, eu ouço as mesmas coisas. Reforma tributária, inflação. É a mesma coisa. Você tem esperança? Eu tenho esperança. Hoje está muito melhor do que era ontem. Mas isso não vai impedir de eu vender, porque o mercado eu já peguei inflação de 2.000% ao mês. Hoje a gente está com uma taxa Selic de 10%, se não alterou. Mas não é. Mas é o que nós temos. Então, assim, nós temos que olhar, ajustar a lente. Vender é difícil, acho que viver é desafiante. Se não fosse, a gente não estava aqui nesse planeta, né, dessa vida. Acho que a gente está aqui exatamente para a gente evoluir, e os desafios servem para isso. O que a gente chama de tempo. Eu acredito que é um processo, e é um processo de cura. Então, cada um está vivendo a sua cura dentro da sua consciência, e a gente, como profissional, tem que buscar tomar essa consciência para transitar e pivotar. E não tem jeito, é você. Guilherme, cara, assim, você já cortou um monte de coisa que eu ia perguntar para você, e já vou num ponto que eu acho que é um ponto sensível. Você observa o que faz
um profissional ser tão melhor do que outro na área de corretagem? Vou explicar o porquê da minha pergunta. Todos os lançamentos que a gente faz, o que me deixa surpreso é que é aquela relação de Pareto. 20% dos corretores envolvidos nos lançamentos vendem 80%, se não menos. E quando eu observo o comportamento desses 20%, não são tão diferentes dos 80%. Assim, o cara não acordou mais cedo, ele não trabalhou 8 vezes mais para vender 8, 10 vezes mais que os outros, ele não tem uma técnica de explicação diferente. Eu não consigo observar a diferença. Você tem uma teoria sobre isso? O que faz um cara que entra num processo, em um ano ele faz, e são cifras possíveis no nosso mercado, o cara faz R$500 mil em comissões, 600 mil reais em comissões, enquanto o outro está devendo tudo, né? Assim, não consegue tracionar a carreira dele. O que eu penso? Eu poderia falar para você aqui várias coisas, mas assim, eu sou uma pessoa muito mais... O que eu aprendi na minha vida? Que o nosso maior desafio não é aprender. Nosso desafio é desaprender. Porque a gente está cheio de crenças. Imagina, com 48 anos, quanta crença eu tenho dentro de mim? Quanta convicção que eu tenho? Quanto eu tenho, assim, impossível fazer isso, não pode aquilo, não tem jeito. É muita convicção. Então, ouvir de você algo diferente... Você entende que eu não tenho cognição para isso? É diferente. Então, assim, o meu olhar sobre quem se mantém no topo, para mim, é a sua capacidade de desaprender e entender, é a minha visão, e entender que o melhor nunca é o melhor. Ele está em evolução, ele está em progresso. E isso fortalece muito a mente, porque para mim o game está... Muita gente quer técnica de venda. O jogo para mim é mental. E a técnica de venda é a roupa que a gente veste. Então, para mim, está muito ligado ao progresso. O quão melhor eu estou em relação a ontem e amanhã, o quanto melhor eu vou estar em relação a hoje. Né? Então, até uma teoria do Kaizen da Toyota, né? Então, para mim, está muito ligado a isso. Tipo uma mentalidade do cara que ele está sempre crescendo e prosperando e melhorando. Independente do estágio que ele esteja. Autoconhecimento para mim, também, progresso, né? é exatamente isso. Ele é uma pessoa que... Porque, veja bem, cheguei aqui, ela falou da live, né? Você abre uma sala de live, você tem 5 pessoas. Você fala, tem pouca gente. Cara, 5 pessoas não é pouca gente. É pouca gente se você olhar para uma outra live que tem 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. Então, para mim, quem está em primeiro, ele não está olhando para o lado, ele está olhando para frente. Quem está em primeiro, ele ousa errar. Porque se ele manter o que é o certo, ou seja, a verdade que ele já tem, é muito possível que a outra pessoa vai ultrapassá-lo. Porque ele vai manter a velocidade dele. E para te ultrapassar, você não precisa diminuir. É só você manter a sua velocidade. Né? Persistência. Então, Constância. É isso. Entendeu? Então, assim, para mim é muito isso. Então, é não olhar para o lado e saber que aquilo que está com você... Você vai fazer um lançamento de um loteamento. É muito interessante. Você tem represamento, você passa por montagem de pasta e tudo. Aí no dia, você tem que ficar... A pasta não é a venda. A pasta é uma intenção de compra. Documentada, estruturada, mas venda não é ainda. Então, você precisa ficar presente com o seu cliente. Você precisa ficar presente para aquele atendimento, para aquele momento. E para mim, o descarte, a falta de conexão, a falta de eu vou dizer uma palavra aqui, a falta de saber o que você deve fazer ali, quem é você nessa relação, para mim, ela é um grande equívoco, um grande erro do mercado como um todo, do profissional. Então, para mim, é isso. Entendi. Tem que olhar para frente. Dificilmente vai ver um cara primeiro colocado olhando pro lado. Outro dia eu tava numa live, rapidamente, aí o cara me perguntou, eu abri uma caixinha de perguntas, Raquel. Aí a pessoa me perguntou bem assim, Guilherme, como eu faço com um concorrente que rouba as minhas fotos? O que você faz com um concorrente que rouba suas fotos? Eu faço coisas diferentes, deixa pra lá. Sabe o que eu falei pra ele? Você só sabe que ele roubou porque você tá olhando pro concorrente. Porque se você estivesse olhando pra frente, você nem sabia que o concorrente estava olhando suas fotos. Tá roubando suas fotos. Você só sabe porque você está preocupado com o concorrente, em vez de estar preocupado com o cliente que está no seu funil de vendas. Deixa o concorrente roubar. Foto é commodities.
Loteamento é commodity. O que vai gerar valor não é o seu loteamento. O valor não está ali. Ali é só o ponto de atração, porque aquilo ali é commodity. O valor está em você. O valor está no serviço que você presta, está em como você faz esse serviço. E as pessoas estão deturpando as coisas. Ô, Guilherme, você tocou num ato ali que eu acho que é muito interessante na venda. Que é na hora que o corretor está de frente com o cliente dele, com o cadastro dele. O que nesse momento ele tem que estar preparado, além de saber muito do produto, né? E ter comprado esse produto para ele, né? Ter desejo também por aquele produto, saber vender, mas dentro desse ponto de vista seu, da mentalidade, né, do progresso, eu acho que da pessoa... Acho que até uma questão mesmo de estar bem com ela mesma, estar disposta para aquele ato ali. Né? Você acha que tem muito a ver com esse comportamento de como eu faço essa conexão e estou aqui, eu e essa pessoa, e essa conexão tem que rolar. E a partir disso, essa venda pode acontecer. Eu acho que esse envolvimento... eu acho que as pessoas estão muito rasas nessa conexão em várias prestações de serviços, né? E essa profundidade, ela está fazendo um pouco de diferença, eu acho, em quem está crescendo. Interessante sua perspectiva, Raquel. Um mercado onde a relação ela é financeira, ele não é um mercado saudável. Eu pensei, quando você estava fazendo a pergunta, eu pensei a mesma coisa. Então, assim... Mesma coisa. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes quem está nos ouvindo fica revoltado com o cliente que muitas vezes não tem do dinheiro que ele acreditou que o cliente deveria ter. Que muitas vezes o cliente nem disse que tinha aquele dinheiro que ele acha que o cliente deveria ter. Porque o próprio profissional... ele faz uma projeção daquilo que o cliente não disse, mas ele ouve, né? E aí ele entra na frustração. Então perceba que o nivelamento eu sou um bom cliente, eu tenho dinheiro. Então eu posso dizer para você, se eu tenho mais dinheiro que você, então você é pior do que eu. Você é pior do que o Guilherme, que você tem menos dinheiro do que eu, porque a nossa relação, nosso corte é financeiro. Se é assim que você quer ser tratado, talvez você precisa encontrar de novo a sua tribo, a sua frequência. Então, assim, o que um profissional deveria fazer quando está com um cliente na frente? Para mim, deveria primeiramente ficar presente. O que é presente? Não importa o que está acontecendo ali fora. Fica presente. Porque não é o que você vende, é porque o cliente vai comprar. Então, para mim, está invertido isso. Você pode até falar do Simon Sinek, do ciclo de ouro. Entendendo? Começa pelo porquê, não pelo quê. Entendendo? Porque come o quê? Não é o que come por quê. Né? Então você tem que inverter isso. Então é pouco visto isso no mercado. Sacou? Hoje está todo mundo preocupado com o dinheiro e ninguém está preocupado em ficar presente. Então, por que você quer comprar esse lote? Por que esse lote aqui, não aquele lote ali? Entendendo? Porque tudo isso tem um motivo por trás. Porque a compra do lote nada mais é do que uma associação. Ele tá associando algum problema que ele tem, alguma dor que ele tem, naquele lote. Então, se você não descobre qual é a causa, qual é a evidência, qual é o evento que ocasionou essa dor, é pouco provável que você vai conseguir fazer a associação do porquê ali na frente. Aí você vai focar no quê? Quem foca no quê vai dizer, o meu cliente não tem dinheiro, a mensalidade ficou alta, o cliente demora mais a decidir, a jornada de compra é maior, porque o cliente vai ter que fazer o processo de educação por ele próprio. Então tem um desgaste emocional muito grande. Então você tem N fatores que vão prejudicar essa relação do cliente com o corretor. Mas, de novo, eu tenho um olhar sobre isso. A gente estava até conversando antes de começar a gravação. Quem promove o atendimento financeiro nos lançamentos? Quem promove? Qual é a moeda do mercado? Loteador? Qualquer assim. Qual é a moeda? Moeda dele? Qual é a moeda? Nós estamos indo para o loteamento. Uhum. Você está indo para ali para ganhar dinheiro. Então a moeda é financeira. Uhum. Enquanto a moeda for financeira,
Como é que você quer que um corretor não pense na hora que está na frente do cliente, não pense em dinheiro? Só se ele tiver... É que você tá falando isso, eu tô lembrando quando eu ainda atendia. Assim, teve uma vez, cara, por muito tempo, eu gerenciei equipes que vendiam loteamento. Aí eu lembro... Você tava falando isso, eu tava lembrando do que aconteceu. Eu fui atender um cliente e eu quis dar digamos, um exemplo para minha equipe. E eu segui o passo a passo que eu acredito ser necessário para vender. Assim, chegou o casal, recebi eles no stand de vendas. Aí a primeira coisa que os clientes fazem é vai para maquete. E eu falei, pessoal, antes da maquete, senta aqui. Eu quero conversar com vocês. Eu fiz os caras sentar comigo. E a minha equipe lá vendo. Eu falei, cara, vou me esmerar no negócio, né? Aí conversei com o casal, entendi que quem decidia era a esposa, que normalmente é a esposa. Perguntei quais eram as dores deles, porque eles estavam procurando lote, etc. História da vida para chegar naquele por momento, que motivo eles estavam lá? Dali eu levei eles... Aí eu levei pra maquete. Falei, olha, considerando a característica dos lotes que vocês querem, eu vou apresentar pra vocês 3 lotes. Aí uma técnica minha. Apresentava 2 ruins e o bom. Pessoal, é esse aqui, esse aqui e esse aqui. Pra não dar muita opção pro cliente, senão você confunde o cara. Peguei o carro, levei no loteamento, mostrei os 3 lotes, deu certinho, voltei, fiz a negociação na mesa e fechei o negócio. Então assim, foi o passo a passo que eu aprendi. Mas eu tinha consciência, aí vem uma outra coisa, não é só consciência, eu estava confortável financeiramente, que eu acho que faz toda a diferença. Por eu estar confortável financeiramente, eu não tive o desespero de tratar aquele atendimento, de já tentar fechar a venda. Eu fiz o processinho que eu acredito ser necessário para vender e deu certo. Estou contando toda essa história para dizer o seguinte, eu acho que o cara teria que ter a consciência de que ele precisa fazer isto para ele vender. Mas é difícil, eu sei que é difícil. É desafiante. Agora, vamos lá. Quem poderia acelerar esse processo de conscientização do corretor no mercado de loteamento? Quem? Loteador. Loteador. E as imobiliárias. E as imobiliárias. Loteador, né? As imobiliárias. Então, assim, as imobiliárias para o corretor, o loteador para as imobiliárias, ou seja, só vou permitir cadastrar no meu loteamento as imobiliárias que tenham uma escola interna. Não é uma escola, porque qual é o maior equívoco do mercado? Guilherme, estou precisando de você para fazer um meet de lançamento. Cara, eu sou humano, não sou santo. Sacou? Fazer um milagre, não. Como é que você quer que eu, em 1 hora, bote um monte de purpurina e fogo em coração que tá congelado? Você vai rasgar dinheiro. O dinheiro que você vai gastar nessa 1 hora, se você analisar o LTV do seu dinheiro, quanto tempo essa pessoa poderia te gerar de renda no tempo? Se você tivesse uma base educacional desenvolvida de forma diária, sacou? Consistente, cara, o mercado vai mudar. É impossível uma pessoa que precisa de dinheiro pensar no outro. Isso é humano, é sobrevivência. Reptiliano vai gritar, você não tem córtex aqui para... Não é isso, não vou racionalizar. É sobrevivência. Então, assim, eu vejo que a gente precisa... Toda empresa precisa se tornar uma escola e a gente precisa começar a cultura de educação na base, de médio e longo prazo. Todo mundo critica o político. E a gente está num ano de eleições municipais. Mas está todo mundo repetindo a mesma política que odeia. Ah, precisa investir na educação. Você está investindo? Uhum. Boa. Você está investindo na educação de médio e longo prazo? Boa. Porque você quer investir na educação de curto prazo? O político também, porque isso dá voto. Você também, porque isso dá voto. Então perceba que a gente tem o político que merece. Por quê? Porque nós, nas nossas prefeituras, nos nossos municípios, nos nossos países, nós somos os políticos que nós odiamos. Então a gente está vivendo uma matrix sem ter consciência e percepção disso. E aí é muito fácil apontar. Então, se a gente não tiver um olhar para o mercado de médio e longo prazo, começar isso agora, pensando no mercado de médio e longo prazo, é pouco provável que a gente vai se manter nesse mercado. O corretor de imóveis nunca foi tão importante. Cara, isso para mim é uma falácia. Pergunta a um cliente, em regra, não estou falando das exceções.
A exceção não é regra. Ninguém cria uma vacina para exceção. A gente está criando para regra. Na regra, pergunta a um cliente o que aquele corretor, aquela corretora gerou de valor para a vida dessa pessoa. Nós temos que trabalhar com pesquisa de dados, não com intuição, achismo, ficar ofendido quando a gente questiona a nossa profissão. Eu sou corretor, tá? Meu cliente está em dia, eu pago, então eu posso falar de dentro. Então, assim, poucos corretores geram valor para o cliente. Valor não é intermediação, não é um processo de transição transacional. É um processo de educação, gera valor. O que você me disse diferente? O que você acelerou o meu processo? Você não tem isso. Ajudou a fazer a compra certa, né? Pois é, eu ia te perguntar isso. Quais são os valores, na sua percepção, que ele pode levar para o cliente? Então, o valor para mim é o que é valor para você. Cara, se eu estivesse sendo atendido por um corretor, por um imóvel que eu quero comprar... Não, mas eu estou fazendo uma pergunta muito mais... você me fez a pergunta, é muito mais entender o que é valor para o cliente. Pro cliente, entendi. Porque perfeito. você precisa ter... Informação financeira, informação técnica, e depende da necessidade. Ter são os recursos. São os recursos. Por isso que eu falo o seguinte. Eu gosto muito da teoria... eu criei uma metodologia de vendas, né? Eu chamo de metodologia QR. E dentro da metodologia QR eu falo o seguinte: eu vou te ensinar a ter barriga tanquinho tomando cerveja. Porque eu trabalho com engenharia reversa. Menos lead, mais venda. Menos produto, menos imóvel, menos lote, mais venda. Porque eu sou o cara do nicho. Então, para mim, a forma mais rápida, a forma mais fácil de você ganhar dinheiro é tendo um micromercado. Então, assim, eu sou o cara do corretor do nicho. Da região, de um tipo de loteamento específico, porque eu não consigo transitar com um loteamento de 100 mil e 500 mil. O público é diferente. Eu vou ganhar dinheiro eu ganho, você ganha, todo mundo ganha dinheiro. Então não é sobre quanto de dinheiro eu vou ganhar, é sobre quanto de valor eu vou gerar. Porque eu posso vender o lote de 500? Posso vender o lote de 1 milhão? Posso. Agora eu sou o diferente... Não, desculpa. Eu sou o único naquele tipo de loteamento. Você pode perceber que quanto mais vendas você faz sem evoluir sua educação, sua cultura, mais certeza você tem que você sabe aquilo. E quanto mais certeza você tem que você sabe, menos você sabe. Mais burro você fica, né? A verdade é essa. Então, perceba que a vitória também ela é um perigo. Sem dúvida. Né? Se você não tiver dentro de você... o olhar diário, que é um desafio. Eu sou humano, tá, gente? Eu não sou essa projeção de excelência que eu tô falando aqui, não. Eu sou humano. Eu tô no meu processo também evolutivo de conscientização e de busca desse lugar que eu estou compartilhando com vocês nesse momento. Tá? Não olhe pra mim dizendo, Guilherme... Não. Sou humano. Mas talvez eu tenha uma consciência hoje maior que me permite... que o meu tempo de resposta diante da minha euforia, esse pseudo-sucesso que muitas vezes eu tenho, eu permaneço ali. Porque o sucesso é uma passagem, não é uma permanência. Você tocou num ponto aí que é interessante no corretor, que às vezes ele tem o pico, né? É igual o coração humano, né? Acho que a gente vive essa vida igual um coração humano. Depois, acho que ter essa consciência é muito interessante para o ego não subir, não ficar lá e se emburrecer. Mas o corretor, ele chega em picos. Principalmente picos financeiros, né? E muitas vezes ele se perde aí. E aí a gente está falando de educação, e eu acho que passa pela educação financeira também do corretor, né, Guilherme? Não é só do corretor, né? Assim, o que eu percebo, inclusive, é que o brasileiro ele realmente não entende de matemática financeira. Não entende. Zero. Mas entendo que um corretor que precisa fazer... assim, o ideal seria se a educação financeira estivesse na base. Mas vamos sair do que a gente não controla. Vamos buscar o que a gente controla. Vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Mas então, são ideias interessantes para loteadores que estão vendo a gente, para imobiliários que estão vendo a gente, que tem alguns que pensam a médio e longo prazo, sim. A gente discute isso muito. Como fazer para retenção, enfim, várias coisas. Eu acho que falar isso também não é simplesmente uma utopia, né? Não, mas eu acho que tem que começar agora. Sim, a minha fala, porque eu ia falar o seguinte, eu não tive educação financeira, mas o fato de eu não ter tido não quer dizer que eu não posso começar agora. Sim. Eu ia falar exatamente isso. Nós temos que começar. Eu também não tive. Não, tá. Então assim, mas aí a pergunta é, por que o corretor que hoje está financeiramente melhor, equilibrado, ele não busca?
Porque entenda que também não é o dono da imobiliária. Porque assim, eu acho que o mercado imobiliário é muito doido. Como é que pode ter um mercado onde o corretor tem raiva da imobiliária e a imobiliária tem raiva do corretor? Você nunca ouviu de um dono de imobiliária, aqueles fila das putas do meu corretor, dou um monte de lead pra eles, faço tudo pra eles, não fazem nada? Na minha época, se eu tivesse metade do que eles têm, eu fiquei rico sem o que eles têm. Qual loteador que você não conhece, que se pudesse hoje escolher tirar um corretor da venda, ele não tiraria? Com certeza. Então, que porra de mercado é esse que vai dar certo se você, pra mim, é descartável? Que relação de respeito, de individualidade. Você tá pegando uma parte do meu lucro, né? Mas é isso. Mas aí, cara, olha só como é que... É muito doido esse mercado. E eu tenho que confiar no cliente. Não. E o cliente tem que confiar em mim, né? Eu não confio em você. Ó, eu sou o loteador, loteador. Eu não confio no corretor. Mas corretor, agora você ganha a confiança do cliente. Eu sou dono da imobiliária. Corretor, eu não confio em você. Eu nem gosto de você, mas preciso de você, né? Mas ganha agora a confiança do cliente. É louco. E vice-versa. É o louco. corretor não confia... Então, é louco. Entendeu? É muito doido. Mas, por exemplo, a gente estava discutindo no almoço a respeito de algumas práticas de algumas loteadoras. Inclusive, a gente veio de uma loteadora que tinha uma prática de relacionamento verdadeira e genuína com o mercado. De forma que tratava o corretor com o respeito que a gente acredita que precisa ser tratado. De verdade, tá, Guilherme? Não é da boca pra fora. Né? Não, é verdade. E, claro que demorou um tempo. Demorou um tempo para que o mercado, eu falo, os corretores das imobiliárias entendessem que aquela relação era verdadeira. E a gente estava discutindo sobre a prática de uma loteadora que a gente conhece no Ceará, que tem a mesma política e que o mercado ama os caras. Tipo assim, o mercado, quando eles falam assim, vou fazer um lançamento em tal região, os corretores aguardam o lançamento porque gostam de vestir aquela camisa, porque é verdadeiro e genuíno. Ou seja, quando a coisa é tratada desta forma, a coisa funciona, porque é verdadeira. Obviamente, quando é normal, não funciona, né? É uma relação de confiança entre o empreendedor e o corretor que você está dizendo que não existe, né? Que seria um elo importante aí de se criar. É isso. Eu acho que o meu olhar é que muita gente fala que o mercado imobiliário está mudando. Eu ia te perguntar isso. Hoje está mais evidente... Talvez hoje está mais... Assim, para mim está pior o mercado. Porque eu acho que a sociedade ela está pior. Hoje a sociedade já está... antigamente, a relação de pai e mãe era muito diferente do que é hoje. Antigamente a relação com a outra pessoa... Eu sofri bullying, mas eu tinha muito mais respeito do que quem hoje não tem bullying, que não respeita o outro. Então assim, não estou dizendo que antes era melhor... Não, mas estou dizendo que a sociedade para mim, ela não evoluiu nesse lugar. Evoluímos em muitas coisas, mas muitas coisas não. Então, assim, o mercado imobiliário, enquanto o cliente, a sociedade, não olhar para a gente, reconhecendo uma pessoa importante nessa intermediação, eu acho que a gente só vai ganhar dinheiro. Só isso. É custo, né? Tá me entendendo? Então, assim, para mim a gente precisa, no meu olhar, e aí só através de educação, e talvez eu não esteja aqui para ver isso, mas eu acredito nisso. O que depender de mim, eu vou trabalhar para isso, para poder desenvolver pessoas, para que essas pessoas possam construir um presente melhor do que nós temos hoje. E aí permeia a relação humana, permeia a abundância, não a escassez. Não é sobre quanto que eu ganhei, é sobre quanto nós ganhamos. É claro que você vai ter um que vai ganhar mais do que o outro, mas todos nós vamos ganhar, porque não tem coisa pior do que uma sociedade de um time onde você tem corretor que vende e corretor que não vende. Então, eu preciso de um time que vende. Você falou sobre Pareto, eu falo que Pareto no mercado imobiliário nem chega a ser 80-20, talvez 95-5, 90-10, não sei. Se você avaliar dado, então assim, são coisas que a gente precisa, na minha percepção, que a gente precisa começar a cuidar. Então assim, se eu vendo, eu posso te ajudar a vender. Ah, mas eu não quero. Então busque quem queira. Porque é muito fácil a gente cruzar os braços e dizer que o outro não quer. Talvez não é que o outro não queira, talvez ele tenha vergonha. Então assim, tem N fatores emocionais, humanos, que a gente pode olhar para isso, equilibrar. Ela, claro, é sobreviver. É Maslow, cara.
Pirâmide de Maslow. Não tem técnica de venda para quem está com problema habitacional, saúde precária. Não tem, é Maslow. Então, vamos equilibrar isso? Pô, um mercado bilionário como o nosso, não dá para equilibrar isso? Não dá para tornar saudável isso? Não dá para eu fazer um plano de carreira para um profissional? Não dá para o profissional fazer um plano de carreira para si? Não dá para a gente falar de educação financeira? Não dá para a gente falar de educação... Cara, dá pra gente falar de tanta educação e não somente fazer um representamento de 6 meses para a gente fazer um lançamento específico, onde a montagem de pasta vai ser específico com o conhecimento técnico que aquela pessoa tem, no tempo curto que ela tem para montagem de pasta, e você, como coordenador, você sabe que você vai soltar para o mercado quando você tiver segurança que você pode soltar, porque se com 3 meses você sentir segurança do representamento, você solta com 3 meses. Os 6 meses é o tempo que você já tem de padrão, que é o tempo que você consegue fazer o que você precisa fazer para soltar no sucesso. Mas imagina se a gente conseguisse soltar isso antes. Não seria melhor? Seria melhor para o loteador, para a coordenação, para o corretor, para a imobiliária. O que falta para a gente soltar antes? Educar. Trazer uma consciência, ou acessar uma consciência constante, manter essa consciência ativa durante o processo. Então, é um desafio. No primeiro momento, você tem um investimento maior. Mas no segundo momento, você vai ter um investimento menor. O desafio é encontrar essa equação que a gente consiga ter essa convergência de ganho no médio e longo prazo. Não estou dizendo que é fácil não, tá? Mas é possível. Só precisamos acreditar. Decisões difíceis, tempos fáceis. Isso aí. Tempos fáceis, tempos difíceis, né? Guilherme, olha só, eu tinha colocado para te perguntar no início, e acabou que a gente fez toda essa discussão a respeito do universo do corretor, mas eu queria voltar nesse ponto, assim. Eu ia te fazer uma pergunta que você começou há muito tempo no mercado de corretores, você, de certa forma, você é a representatividade hoje do mercado para o corretor, você convive com esses caras. Desses anos todos para cá, então, pelo que eu entendi, você não observou que houve melhorias, ou tiveram grandes mudanças, grandes melhorias no mercado? Não. Do ponto de vista que hoje o mercado que a gente tá mais educado do que a gente era antes, nós estamos. Até você. Hoje tem muito mais pessoas formadas do que se tinha antigamente, né? Então, a gente está melhor. Mas quando eu falo que o mercado, para mim, ele não evoluiu, é muito mais nas relações pessoais e interpessoais que essa sociedade ela vive, e como que a relação corretor, dono de imobiliária, loteador, ainda é muito latente essa falta, essa falta de respeito velada. Eu estou com você porque eu preciso, mas se eu pudesse, eu estaria sem você. Eu não estou falando só do loteador não, tá? A cadeia tá podre. Então assim, para mim nesse lugar, hoje o cliente ainda é pouco provável no meu olhar, que o cliente veja de fato a importância do corretor na intermediação. Você vê uma coisa? Eu vejo hoje os corretores vibrando com IA, inteligência artificial, generativa. Cara, vai ser uma revolução? Vai. E a gente está vivendo um momento único de ver isso sendo implementado no mercado. Talvez a gente não tenha noção do que isso vai mudar as nossas vidas, como foi a Revolução Industrial. Isso é uma loucura. Será que eu, quanto corretor, quanto pessoa, estou me desenvolvendo para que essas atividades operacionais que eu faço hoje, que amanhã eu não vou fazer mais, eu esteja ativo nesse mercado profissional? Porque está todo mundo preocupado com a inteligência artificial porque não está se desenvolvendo. Porque as atividades operacionais elas vão morrer. Por exemplo, trocar mensagem via WhatsApp. Isso tem coisa mais arcaica do que isso? Eu odeio o WhatsApp. Odeio o WhatsApp. Eu odeio com a força da minha alma o WhatsApp. Odeio o WhatsApp, odeio. É o corretor que fica negociando via WhatsApp. Bicho, pega o telefone e liga. O cliente não me atende. Não tem tempo porque você não liga. Tá entendendo? O primeiro atendimento via WhatsApp, é claro, se você tiver um volume grande, aí você pode, mas enfim, essa relação, toda vez que você está indo para uma relação de ferramenta, você está dizendo que você é substituível. Porque o que te faz diferente são as emoções. E pouco provável que você consiga transmitir emoções numa mensagem de WhatsApp. Emotion, a IA também manda.
Então, a voz é um ativo muito forte, sou eu. O olho no olho é um ativo. As pessoas não sabem mais conversar. Você perceba que você vai hoje num restaurante, as pessoas estão de cabeça baixa. As pessoas não sabem mais conversar. Casais perderam a comunicação. Lideranças perderam o diálogo. Hoje é sobreposição. Se você não concorda comigo, você é burra. Você é de direita ou você é de esquerda. Cara, eu gosto de coisa... Eu gosto do preto, eu gosto do branco, eu gosto do azul, eu sou laranja, mas eu gosto do cinza. Entendeu? Então, assim, essa polarização, isso só agrada o sistema, que cada vez mais nos deixa na bolha. Então, para mim, o mercado, a gente precisa olhar o mercado de fora para dentro. Não existe, para mim, não existe mudança de mercado olhando de dentro para fora. Não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que o meu cliente quer que seja feito. A pesquisa tem que ser para fora, não é uma pesquisa de mercado se esse loteamento aqui vai ser bom ou ruim. Não, é uma pesquisa sobre como que essa pessoa quer ser atendida. O que é importante valor para ela? E valor para mim é o que você pagaria mais caro para tendo o mesmo produto no mercado igual ou similar. Então, valor é isso. Valor é pagar a corretagem de forma... orgulhosa. Orgulhosa. Tá vendo? Orgulhosa. Não é feliz. Porque, assim, dinheiro é dinheiro, pessoal. Você falar que uma pessoa que está... por que a pessoa vai achar que está pagando a mais? Porque o serviço foi mal prestado. O serviço é ruim. Bicho, o serviço é ruim. Então, assim, se a gente imaginar que a educação ela pode tornar mais barata esse investimento no médio e longo prazo... E como fidelizar esse cara? Deixa eu colocar aqui uma pimenta. Beleza, eu faço investimento, eu sou um loteador, sou dono de uma imobiliária, quero fazer retenção de pessoal, que é o grande problema, e retenção e captação de corretores, e eu anuncio isso. Cara, eu tenho a minha escola de formação de corretores de loteamento. Vem esse pessoal, eu treino esse pessoal e tem que treinar. Eu não sou contra de forma nenhuma isso. Quais são as práticas que você considera que são válidas para manter esse cara comigo? O que o mercado precisa aprender, hoje mais do que nunca, é construir comunidade. O ser humano, ele precisa pertencer a algo. Para ele pertencer a algo, ele precisa ter significado. As pessoas estão buscando reter por dinheiro. E quem retém por dinheiro, alguém um dia vai pagar mais. Então, o que eu ganho ao pertencer à sua comunidade? Quais são os valores da sua comunidade que me fazem estar aqui dentro? Porque você dizer para mim que um corretor autônomo quer trabalhar sozinho, ele não quer, cara. Ele não quer. Ele quer trabalhar com alguém. Ele quer trabalhar numa sociedade. O ser humano, ele é um ser social. Eu com você, eu me sinto muito mais seguro. Eu não quero ficar sozinho. Se fosse para ficar sozinho, meus ancestrais estavam até hoje na caverna lá, sozinho. As sociedades foram constituídas por segurança. Então, assim, eu não quero andar sozinho. Mas hoje, eu não vejo ninguém que me representa. Hoje eu não vejo ninguém que me acolhe. Então, eu me sinto mais seguro sozinho do que ao seu lado. Porque você vai me trair, você vai me sacanear, você vai mentir para mim. Enquanto isso perpetuar essas relações, nós vamos viver essa sociedade individualista, escassa e não abundante. Então, assim, como reter esse corretor? Cria uma sua comunidade, cria sua linguagem, cria os seus valores. Você vê o exemplo Vou te dar um exemplo aqui. Cazé TV agora nas Olimpíadas. Pô, enquanto a Globo tá vendendo o Globo Play, o Cazé tava vendendo Participe da Minha Comunidade. Como é que um cara melequento daquele... Tá entendendo? Ele canta de uma forma... não é pejorativa, tô elogiando o cara daquele. Ele é um moleque, né? Assim, quem é aquele cara, bicho? Tá batendo com a Globo. E quanto tempo? Caramba, cara. O que esse cara tem de diferença? Pô, ele conseguiu dar uma identidade para um grupo que estava marginalizado, não sendo representado, que viu nele o meu herói. E o herói... Isso que eu acho brilhante bicho, é muito louco. E o herói, ele é tão fantástico que uma vez reconhecido como herói, ele devolve o poder para a sociedade, para se manter como herói. Louco. Entendendo? Mas é isso. E aí esse cara é um fenômeno para mim. Sacou? E nas Olimpíadas agora eu vi a comunicação, a forma de ele conversar nas redes sociais, é um fenômeno para mim.
Pô, cara, ele incomodou a Globo. Teve audiência, cara, isso é um fenômeno. Eu achei interessante também, que eu acho que vale para time, quem estava ao lado dele sempre eram pessoas muito autênticas. Elas podiam ser autênticas. Eu não tô um roteiro, não tinha formato, não tinha nada. Eu acho que isso é uma forma de comunidade em que você se colocar vulnerável e ser aceito, né? Do jeito que você não tem formatação nenhuma. Eu acho que é aceitar e tira esse medo de eu não vou me expor para não me colocar vulnerável, para não ser criticado. Não, eu vou me expor porque ali, de alguma forma, eu vou ser pelo menos ouvido, né? Então, eu acho que tem esse anseio também nesse mercado de corretagem, né? Cara, eu acho assim... É humano, né? É nada mais do que ser humano, né? As redes sociais deram, né, para as pessoas essa capacidade, né, cara, de se colocar. É uma mídia. E a gente teve a oportunidade de entrevistar o Guilherme Nogueira, lá de PH, não sei se você conhece. Eu sou fã dele. Cara, que ele faz um trabalho, assim, ele é autêntico. Genuíno. Sou fã dele, um abraço, Guilherme. Ele é foda. Ele é foda mesmo. E ele é genuíno, cara, assim, e é isso, cara. O cara não é personagem, não. É ele. E a audiência que o cara tem, e você falou um negócio, é valor. Porque ele falou assim, Dene, eu não preciso fazer visita ao imóvel, eu faço a visita por YouTube. E a pessoa vai lá e fala assim, quer visitar? Tá lá no YouTube. Se você quiser mais informação, quer ir lá pisar no lugar, vem. Então, assim, ele é mais importante que as próprias construtoras. E tem corretores que estão sendo mais importantes que as próprias corretoras, ele né, um canal de atração, canal de distribuição. É isso aí. Que até então estava no poder das mídias. Hoje não está mais. Se o cara entender, se o loteador entender que o canal de atração já não é mais ele, ei, acorda, o canal de atração já não é mais você, um dia foi. Inverteu. Hoje o canal de atração e distribuição é o corretor. Ela estava falando aqui agora exatamente sobre isso. Esse é o nome dela? Amanda tá falando inclusive sobre isso aqui. Porque ela é o canal de atração e distribuição do negócio dela. Ela só tá debaixo de uma tribo, de uma comunidade, porque essa comunidade tá dando para ela uma representatividade, recurso para se manter ali dentro. Então, você vê, então assim, o poder não tá mais no o meu loteamento, o seu loteamento manda ele para caçar batata. Entendeu? Não é sobre o seu loteamento, é sobre se eu vou trabalhar o seu loteamento. Se eu compro o seu loteamento. É isso aí. Porque o pessoal fala assim, o corretor, ele acha que o produto é caro. Ele não acha, presta atenção, pessoal. Loteador, gestor, o corretor não acha o seu produto caro. Você que não soube vender o seu produto para ele. Você tem que aprender a vender o seu produto. Você tem que parar de fazer apresentações melequentas, em papel de pão. Vende o teu produto, traz dados para esse pessoal. Vende, faz esse cara se sentir importante, valioso dentro do seu negócio. Ele faz parte do seu negócio. Ele não está à margem do seu negócio. Então, enquanto a gente não levar isso de uma forma profissional consistente, vender para o corretor, não é fazer meeting de produto, não. Cara, numa boa, tem coisa mais de... É coisa de corno isso, cara. Coisa de corno, o cara fazer um meeting para passar dados técnicos para um corretor de imóveis. Porra, bicho. Ele lê isso, cara. Ele vai ler isso. Eu não preciso de você. Aí o cara vai lá, vai comer. Lógico que vai pra comer. Que nada mais interessante do que comida. Aí ele é mal educado. Não é mal educado. Você que botou pouca comida. Sacou? Não tem sentido você me passar pra fazer um lançamento técnico. Aí fica lá aquela coisa chata. É chato, não é? 2 horas, aquela porra chata, com um monte de planta, chato, e você lá. Dou pra comer. Chato, aquela porra, bicho. É 50 anos do mesmo jeito. Esses caras não entendem isso, cara. Tem que mudar essa porra. O meet de lançamento tem que ser assim. É sobre as pessoas que vão ali residir. Vai falar do comportamento humano. Você tem que falar de uma forma verdadeira. E aí eu vou usar o seu termo, com licença poética. A vulnerabilidade do próprio empreendimento. E entender que aquele empreendimento é para um tipo de pessoa. Ele não vai encaixar para todo mundo. Ele vai encaixar para um tipo de pessoa. Mas o meu cliente quer pagar, mas ele acha caro. Não é para ele. Meu cliente ele compraria se a parcela fosse de 40, mas é de 36. Não é para você. Então a gente tem que parar de tentar encaixar o que não é para outra pessoa, identificar o perfil de cliente ideal. E isso o corretor precisa saber. Isso o corretor precisaria estar participando. Se o corretor estivesse participando, se o time comercial estivesse participando junto com o marketing, da idealização do projeto, com as devidas responsabilidades e informações,
né? Vale ressaltar. Mas desde o início, você começando a montar isso, o cara construindo, o cara sentindo que ele está co-criando aquilo ali. Ele faz parte daquilo ali também. Ele foi ouvido, cara. É peça, né? Faz parte. Ele faz parte do negócio. É isso. Entendeu? Não é... Hoje vai ter churrasco. Aí você já sabe. Ou é pra tomar esporro, ou é pra cobrar venda. Ó, pergunta um corretor. Quando o gestor fala assim, reunião comigo hoje. Você fala assim, vou tomar esporro. Você não fala assim, pô, vou pra uma reunião irada com o meu gestor. Não, você já vai tomar esporro. Tu já vai armado, tu tá indo pra guerra e não pra festa. E quem vai pra guerra tem um vitorioso e um derrotado. E a relação deveria ser de todos somos campeões, vitoriosos. Concordo. Inclusive o cliente. Enquanto essa relação não mudar, de novo, pessoal, é um desafio. Não fala que é difícil, não. Porque é difícil, você baixa a potência do seu cérebro, porque o seu cérebro não quer coisa difícil. Mas é um desafio. Nós temos que tornar as coisas desafiantes, não difíceis. E entender que é possível, como você me falou, começar agora, não é educação financeira? Vamos começar agora. Eu falo muito, eu vou trazer um pouco, só como exemplo, que eu acho que é um parâmetro muito interessante, porque eu trabalho, né, no jurídico e eu adoro o desenvolvimento de aprovação, de produto, mas tem a parte ruim também, chata e problemática, porque é isso que a gente faz, né? E eu sempre falo com o meu cliente, eu falo assim, não esqueça de mim na hora do lançamento, não. Deixa eu ver a sua vitória. Legal. Eu peço isso. Por quê? Porque isso me faz começar de novo. Sabe? Eu comecei a ver que isso é que motivava. Legal. Sabe? Eu pedi, eu peço, eu falo assim, olha, você tá me contratando agora, que seja que faz a formação do negócio. Eu tava aqui hoje minutando um decreto de uma aprovação. Que me chama pro lançamento, eu quero ir no lançamento. Isso me forma. Isso me faz fazer de novo. Sabe? Eu acho que isso é um paralelo que tem que ser feito. Você tem que estar na esteira o tempo todo para você pertencer. Isso é comunidade. Isso é comunidade. Não é eu te chamar. Eu vou pegar com as devidas aspas da minha fala. Não é olhar para o advogado só para resolver o problema. É chamar o advogado também para as vitórias. Sim. Tá vendo? É chamar você que ajudou a construir aquilo ali. Então, assim, você está apartada do projeto. Tá vendo? E é uma coisa assim... E você não se pertence àquilo. Então, assim, você não tem voz, você não tem os elementos de uma cultura, ritos. Tá vendo? Que é, inclusive, de comemorar, né, cara? De comemorar, assim. Chama toda a equipe, fala assim, olha, galera, conquistamos, a conquista foi feita por vocês e é verdade. A coisa é feita por uma equipe. Então, mas eu acho que aí vamos ampliar essa fala? Isso que eu falo com você, bicho, presta atenção. A coisa foi conquistada pela gente. Não é por você. O corretor, você tem para ter ser mais importante do que o negócio. Você também não é o último biscoito do negócio. Porque se a gente tá falando de comunidade, é isso que eu falo com você. A gente tem que parar de olhar a parte... sempre tem alguém que se acha mais fraco. Então sempre tem alguém que se acha que merece mais valor, mais importância. Todo mundo é importante no processo. Se não fosse importante, as pessoas não estariam no processo. Sim. Então assim, a vitória é nossa. E todo mundo foi responsável por aquele sucesso. Foi a nossa união que fez o sucesso. Não foi a sua individualidade. O mercado imobiliário é um esporte coletivo. Ele não é um esporte individual. Só que as pessoas estão pensando que é um esporte individual. Por isso está todo mundo querendo ir pro pódio sozinho. Se a gente entender que o esporte é coletivo... Amanda, né? Que a Amanda falou assim, lá ela tem uma pessoa para tirar foto, para fazer o vídeo dela. Cara, se ela vendeu um imóvel, esse cara que fez o vídeo, não é que ele merece dinheiro não, porque não é sobre dar o dinheiro. Porque o dinheiro para mim não é uma troca nesse contexto interessante. Mas, pô, ele deixa lá pro Melequento lá e fala, bicho, pô, obrigado, cara, você fez um vídeo aqui, caraca, obrigado, você foi importante, né, para mim. Reconhece esse cara, bicho. Não é assim, tem que levar um agrado, não. Às vezes eu sempre falo o seguinte, tudo aquilo que o dinheiro compra é barato. O que é caro é aquilo que o dinheiro não compra. Às vezes uma carta manuscrita, um bilhete, tá entendendo? Um agradecimento é mais valioso do que um dinheiro. E sai do WhatsApp, né? Sai do WhatsApp. Tá entendendo? Mas é isso, nós temos que trabalhar com integração. Então, olhar para o mercado coletivamente. E entender que um sucesso de um loteamento não tá no loteador que, porra, ele é muito foda também, né?
Também, olha o meu loteamento, olha o meu lote. É muito foda, né? Porque se for ruim, é culpa do comercial. Se foi bom, porque ele é foda. Aí, isso é feito cascata. O loteador pensa assim, a imobiliária pensa assim, o corretor vai pensar assim. Então, assim, é feito cascata. Se a gente entender que todo mundo é um fragmento do todo e que o todo representa cada um que tá ali, então, assim, juntos somos um só. Então, a gente é uma pessoa só que participou daquele sucesso. Isso, pra mim, gera senso de comunidade. Isso me faz querer ficar com vocês. Muito legal. Dinheiro me faz querer ficar com você durante um tempo. Mas quem pagar mais, eu vou questionar. Então, assim, imaginou, médio e longo prazo. Isso não é... Se fizer isso no curto prazo, tu quebra. É verdade. Não, você vai quebrar. Mas tem que começar, vou usar de novo, tem que começar. Guilherme, a gente começou a falar um pouquinho a respeito dessa questão do, digamos, a lógica da venda teve algumas alterações. E aí altera o funil de vendas, ou não. Como é que você enxerga a questão do funil de vendas? Cara, Porque tá com você não falar de funil de vendas. Funil de vendas pra mim é tudo no negócio. Eu acho que assim, dados é tudo. É muito curioso hoje um corretor de imóveis, um dono de imobiliária, departamento comercial, o loteador não ter dados na mão. As pessoas não estão mensurando isso. Só existe um indicador no mercado imobiliário, vendas. Se você está vendendo, você não está vendo o custo da venda. Você não está vendo a perda na jornada do seu negócio. É como se você estivesse dirigindo o carro sem olhar o velocímetro, mas está andando em linha reta, não importa a velocidade que você esteja. Então, para mim, isso é muito interessante. Então, assim, primeiro a gente precisa criar a cultura de dados. O corretor, ele precisa entender que ele é um microempreendedor. Ele precisa entender, independente de qualquer coisa, ele precisa fazer a gestão dos dados dele. Quantas vezes ele leva um cliente para ver um lote? Quem vai no lote? Vai sozinho? Vai com alguém? O momento da proposta é o momento que está na terceira vez? É na segunda vez? Esse PCI, perfil de cliente ideal, ele não tem filho, mas ele tem um amigo que vai junto. Então, assim, para você entender como é que funciona o negócio, como é que você diminui esse atrito. Porque a gente está num mercado de expectativa versus atrito. Expectativa versus atrito. Para gerar valor. Quanto mais atrito o cliente tem com você, menor é o seu valor. Quanto menos atrito ele tem, maior é o seu valor. Porque a pessoa quer que alguém que resolva o problema rápido. Então, muitas idas, muitas interações no WhatsApp, muitas interações no lote, de vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, está mostrando de forma clara que essa relação não está sendo a melhor. Falta um diagnóstico, falta alguma coisa. Então, a gente precisa compreender, e o funil de vendas, para mim, representa muito isso. Para mim, o funil de vendas, ele representa a saúde de uma operação. Eu não olho, o meu objetivo é venda, mas eu não olho para venda. Eu quero a venda, mas eu falo o seguinte, meta, uma vez que você traça, meta é passado. Quem olha para a meta não bate meta. Você traça a meta, esquece a meta. E agora você vai para como bater a meta. Vai criar o planejamento. As OKR e tudo. Então, assim, se você entende que o funil é a saúde da sua operação, você vai começar a mensurar quantos clientes você atende, quanto tempo de permanência cada cliente, cada pessoa fica em cada etapa do seu funil. Mais tempo de permanência, mais atrito. Menos tempo de permanência, mais valor. Qual é a porcentagem que você converte? Quais são os canais de atração que mais te geram leads, mais te geram pessoas? Até para você fazer um funil invertido, para fazer uma venda, quantos agendamentos eu preciso, quantas propostas eu preciso, quantos atendimentos. Então, no dia que você conseguir fazer uma operação com funil invertido, você tem recorrência e escala. Enquanto a gente não conseguir fazer um funil invertido, você vai ter que gastar muito dinheiro, muito desgaste, muito corretor, com um resultado pouco efetivo. Você vai vender, mas a gestão, o desgaste emocional e o desgaste financeiro ele é muito alto. Então, assim, se você me perguntar, o mercado imobiliário de amanhã, ele é um mercado imobiliário onde os profissionais entendem de número. Tomam decisões por meio de dados.
o mercado assim, é sobre pessoas. Eu discordo. O mercado é sobre pessoas certas. E para você saber qual é a pessoa certa, você precisa de dado. Então, assim, as coisas não são excludentes, pessoa ou número. Para mim é número e pessoa e número. As coisas andam de forma estão associadas. Então, para mim é isso. E corretor que não preenche CRM. Cara, o cara que não usa um CRM hoje, aí, para mim, assim, é inaceitável. Não dá para estar discutindo isso em 2024, uma empresa que não... meu corretor não usa. Não é o corretor que não usa. A sua empresa não tem cultura de dados. Porque no dia que você tiver cultura de dados, esse corretor que não usa, ele nem vem para sua empresa. Ele vai para outra. Você entende que os iguais, eles se juntam. Então não é sobre o corretor não usa, é sobre você não usa. Nós temos que parar de apontar e assumir a responsabilidade de cada um, assumir a sua. O loteador assumir a sua, o corretor assumir a sua, o gestor assumir a sua, imobiliário, não é um apontando para o outro. É cada um entender que tem uma responsabilidade. Vamos mudar isso? Vamos. Eu não sei, você sabe? Não sei. Vamos aprender junto? E vamos aprender junto. Agora, tem que usar CRM. E o cara básico isso. E o cara que está querendo aprender, vamos lá, nós temos certamente muito donos de imobiliária, corretores, loteadores que estão nos assistindo hoje. Qual é o funil que você sugere? Quantas etapas? Qual que é o básico para o cara fazer? Beleza, eu estou convencido, eu quero começar a aplicar isso na minha empresa. Tá. Eu vou te falar do funil que a gente criou, mas assim, o que é o funil? É a representação da jornada do seu cliente. Do momento que ele tem contato com a sua marca, sai de visitante e vira um cadastro, até ele comprar. Então, quantas etapas, qual é a jornada que o seu cliente passa? Eu gosto muito de fazer uma associação com escolhi casar, eu vou flertar, paquerar, namorar, noivar e casar. É um funil. É um funil. Então, olhe para a sua operação e vê quais são as etapas que o seu cliente passa até ele comprar. O funil que eu utilizo hoje nas minhas operações, ele é um funil de 6 etapas. 6. Tá, mas se for se alguém, por exemplo, o loteador, por exemplo, tem o momento da pasta. Então, aí você tem um funil lá diferente do meu. Perfeito. Tá? Mas só pra gente... Claro. Tá? Mas o funil que eu uso é um funil de 6 etapas, que é o lead, atendimento. Atendimento é toda a interação que você tem com o cliente. Falou alô, conversou, o cliente respondeu. Agendamento, que nem todo cliente que agenda visita tem no show, é importante se mensurar isso. Visita, proposta que é negociação e venda. E aí depois, para empresas mais estruturadas, aí você tem o funil de Kotler que ele abre, né? Pós-venda. Aí você tem o pós-venda que vai retroalimentar seu topo de funil. Mas aí seria outro podcast só para falar sobre funil de pós-venda, que é o funil de gravata borboleta ou funil ampulheta, como muitas pessoas falam, que é outro funil que você vai abrir. Mas uma estrutura mínima de uma jornada seria um funil de 6 etapas. Legal. E aí você vai mensurando, cada etapa é um fechamento. Então as pessoas pensam que o fechamento está em venda. Eu não controlo a venda, eu controlo as etapas que antecedem a venda. Então a etapa atendimento é um fechamento, a etapa agendamento é um fechamento, aí você tem o tempo de permanência, taxa de conversão, quais são as ferramentas para cada etapa, qual o plano de ação de cada etapa. Eu vou parametrizar o funil etapa por etapa. Eu parametrizo o funil etapa por etapa. Eu vou deixar esse funil fluido, já trabalhando com previsibilidade de perda que eu quero ter em cada etapa de funil. Porque previsibilidade é eu dizer o que vai acontecer antes de acontecer. É o que você faz muito bem. Você trabalha com previsibilidade. Com os dados que você tem, você já consegue. Você chega para um loteador e fala assim, cara, eu consigo lançar seu empreendimento de sucesso nesse tema, nessa estrutura. Porque você já tem essa previsibilidade dentro dos dados que você já possui. Então, o corretor também precisa fazer isso. Não é só você fazer, o corretor precisa fazer, o dono imobiliário precisa fazer do time dele. E tratar os diferentes como diferentes. Cada corretor tem um comportamento diferente, não pode traçar meta igual. Traçar meta igual, as pessoas não são iguais. Cada corretor vai entregar um resultado diferente. Então, você precisa trabalhar com a individualidade do seu time. E aí, você precisa trabalhar com gestão. Guilherme, assim, a escola... É uma curiosidade, cara. A escola que eu vim de vendas, a gente tinha um quadro... Assim, tinha as reuniões diárias de vendas. Era muito legal, cara. Assim. Então, você tinha uma... Como é que se diz? Um momento de motivação, em que o seu gestor fazia palestras e treinamentos de manhã. Então, você saía no gás. Mas tinha um painel, cara. Tinha um quadro em que a gente tinha
todas as vendas de todos os vendedores. E na minha época, é muito legal, né, cara? E na minha época tinha até um certo, digamos assim, hoje não seria permitido isso, mas naquela época era permitido, o cara que era o último lugar ficava em último, entendeu? E era por ordem do número de vendas. Mas era muito previsível, então a gente sabia que se a gente marcava 5 visitas num dia, a gente fazia 2 vendas de curso de inglês. E 3 visitas era uma. E para eu marcar 5, eu tinha que fazer 25 a 30 ligações. Então eu tinha isso claramente na minha cabeça. Então isso aí. Era tranquilo. Aí, mas disso me veio uma dúvida. Quando eu tentei implementar isso na minha equipe, quando eu ainda trabalhava como gerente de vendas do mercado imobiliário, eu não consegui. Porque as pessoas não deixavam eu colocar os resultados dela na parede. Tem isso ainda? O cara não deixar? Por quê? O que é que pega? Cara, curiosidade. Ser humano, né? A primeira sociedade ela mudou. Então, assim, eu não posso ficar exposto mais, né? Então, assim, de novo, cara, a competição, ela é importante. Pois é. Entendendo? Hoje em dia, tá assim, não sei se você viu o comercial da Nike das Olimpíadas. Se você não viu, vê. Foi um comercial bem polêmico. Mas eu posso até mandar pra vocês. Sim, eu sou bravo, sou individualista, pô, super legal aquilo mesmo. Exatamente. Competitivo, eu não aceito derrota, isso aí. Exatamente. Legal. Depois eu posso mandar. Muito legal. Vale a pena ver. Porque a crítica foi exatamente em cima disso. Porque no comercial da Nike, ela fala, eu tô errado em querer ser campeão? Exatamente. Eu sou mal? Eu sou mal por querer vencer? Porque a crítica é exatamente porque não pode ser assim, todo mundo tem que ser o campeão. Não, todo mundo tem que ser o campeão, mas a gente tá numa competição. Então, assim, ela é saudável. Porque, veja bem, a gente tem que favorecer quem renunciou mais. Porque quem vai vencer é quem teve uma maior renúncia. Eu odeio média, tá? Eu não trabalho com média, eu trabalho com padrão. Bom, qual é o padrão de venda? Não a média. Padrão é o que mais se repete. A média, a média ela mascara. Então, assim, eu gosto de trabalhar com padrão. Então, assim, existe uma pessoa que renunciou mais. Então, existe uma pessoa que tá ali, mas ela foi mais favorecida. Cara, para de reclamar. Para de mimimi, a gente falou isso. Então, assim, na minha época também era assim, tinha um quadro, botava, hoje você coloca, você tá me expondo. Exatamente, foi isso mesmo. Então, assim, mas de novo, tem que respeitar, a sociedade é assim. É uma coisa que eu aprendi, não lute contra o sistema mata você. Aprende a trabalhar dentro do sistema, né? Mas dá pra fazer coisas diferentes. Isso talvez não dê, porque aí você tem mas num time de performance é possível. Talvez eu esteja com o time errado, talvez eu não vou voltar a ser meu time. Né? Então, trazer a responsabilidade pra mim. Cara, assim, infelizmente a gente tá caminhando pro final. O papo tá muito legal. Eu agradeço. Muito legal mesmo. Quer fazer uma pergunta? Não, mas eu acho que é uma pergunta que talvez seja uma das últimas aí, mas acho que compilando isso que a gente falou, Guilherme, o que você colocaria de pontos relevantes ou comportamentos ou perfis ou, enfim, o que é base para ser um bom corretor? A gente falou de relação emocional com o cliente, eu tô lembrando as coisas aqui, né? Você me corrige se eu estiver errado. Relação emocional com o cliente, elo de empreendedor com uma relação de confiança, vamos chamar assim, né? Entre empreendedor e corretor. A gente falou de educação financeira. Cultura de dados. Conhecimento técnico. Conhecimento de pessoas. Conhecer o produto profundamente para se adequar ao cliente adequado, né? Mas enfim, tô passando, mas tu passa a bola para você. Eu acho que assim, só ampliando... É o que ficou retido em mim, tá? Só ampliando essa fala sua, eu penso que assim, conhecer o produto, ele é importante, mas isso não te torna um profissional. Eu penso que o que te torna um profissional é o quanto você conhece das pessoas, aí eu falo de PCI, perfil de cliente ideal. Qual é o PCI daquele loteamento? Que você não vai vender para todo mundo. Então, o quanto você conhece do comportamento dessa pessoa. Eu trabalho com 2 dados demográficos, idade, estado civil,
profissão, renda. Eu falo que é o que o IBGE te pergunta. Demográficos. E você tem os dados psicográficos, que são os dados comportamentais. Esses dados aqui valem ouro. Esse aqui também é importante, mas aqui é topo de funil, vamos colocar. Que vai te diferenciar o quanto você tem e possui dos dados psicográficos do seu PCI. Aí você vai para um game diferente. Isso para mim é importante. O quanto você está coletando esses dados, essas informações. Mas, respondendo a sua pergunta, para a gente finalizar, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem nos ouve sobre que mercado imobiliário a gente quer ver. Então, assim, Então, entenda que a minha fala não é qual é o profissional do mercado. Então, assim, qual é o mercado que eu quero? Porque lembra que nós temos... Acho que precisa impactar todos os stakeholders. Todas as pessoas que estão nesse mercado, elas precisam ser impactadas por isso. E aí eu entendo que é top-down, de cima para baixo. Então, eu convido a esse movimento de legitimar, de valorizar, de ter a nossa profissão reconhecida pela sociedade, de fora para dentro. Cara, o corretor é importante, mas em regra, não é esse. Meu cliente fala que eu sou, tá? Você é exceção. Vamos para a regra do mercado. Para mim, a gente precisa começar a ter a educação como base de desenvolvimento. Você vai me treinar para eu me tornar melhor e depois você precisa criar um ambiente muito fantástico para eu querer ficar com você, que é a comunidade. Então, assim, nós precisamos nos desenvolver e cada um assumir sua responsabilidade. Então, não é o corretor, não é o loteador, não é a coordenação, não é o corretor. Qual é a responsabilidade de cada um? Estamos prontos a botar isso na mesa? Porque o resto você desenvolve. Legal. No meu olhar. Né? E lembrar que hoje o funil mudou. Hoje o corretor, ele é canal de atração e canal de distribuição. Ela é canal de atração. Ela é mais importante numa operação do que o próprio produto. Ela gera o lead dela. Ela não precisa mais da empresa gerando o lead dela. Ela gera lead. O nosso mudou. Antigamente ela precisava... a Amanda está aqui com a gente no estúdio. Ela precisava que alguém gerasse lead para ela. Você se deu mal, né? Você viu, né? Tadinha da Amanda, nunca mais vai falar comigo. Antigamente a Amanda precisava que alguém gerasse lead para ela. Hoje ela não precisa mais, hoje ela gera o lead dela. Legal. E muito mais próximo, ela vai gerar o PCI dela. Então é isso que a gente precisa pensar. E para mim o corretor hoje precisa... Hoje para mim é 80% marketing e 20% vendas. O game hoje é marketing, não é vendas. Severo. Obrigado. Guilherme, mas eu queria explorar uma coisa antes, cara, se você me permite, que é uma coisa que está nos deixando bastante preocupados, né? Principalmente pós-pandemia. A gente está vendo um aumento considerável dos problemas de crise de saúde mental. Não é só... Eu vivi isso, né? Por isso que eu quero te perguntar. Assim, você viveu na pele isso, né? Que foi, assim, você colocou nas suas redes sociais. Não foi burnout, não. Foi depressão mesmo, tá? Depressão. Vontade de morrer. Então, cara, assim... Entendeu? Vontade de se matar mesmo. Alguém que, como você, viveu isso, você estudou isso, assim, você conseguiu compreender? Como é que foi e como é que você conseguiu vencer isso? Eu não venci ainda. Não. Estou em tratamento, acompanhamento psiquiátrico... inclusive ontem eu fui no meu médico, aumentou minha dose de remédio, tá? Porque é um processo... a cabeça ela é muito doida, né? Então, assim, é isso que eu falo. A cabeça é muito louca. E eu passei no final de 2023... na verdade, não foi final de 2023. Isso veio a evidenciar no final do ano passado. Mas, do nada... tipo, vem sendo criado, é isso? Isso. E você chegou a compreender? Eu tô te perguntando para quem estiver nos assistindo para se atentar a isso. Então, lembra que eu falei para vocês no início que eu também sou humano, estou no meu processo de evolução? Que a teoria ela é linda, mas a prática ela necessita de você desconstruir muita coisa, desaprender muita coisa. Né? E a sociedade... agora eu vou falar em primeira pessoa, que eu não posso inseri-los. A sociedade que eu vivo é uma sociedade de sobreposição. Sobreposição? Manda quem pode, desce quem tem juízo. Eu melhor do que você.
É uma sociedade onde as diferenças elas são potencializadas. É uma sociedade onde o que manda é o dinheiro, é a sociedade do ter, né? Eu tenho que ter um Porsche, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter uma boa roupa, eu tenho que ter. É a comparação. É né, a comparação. Que né? foi evidenciada mais ainda nas redes sociais, porque as pessoas só postam sucesso, né, cara? Mas entenda o seguinte, por que as pessoas só postam sucesso? Porque o fracasso não vende. Na minha época tinha um comercial da Margarina Cleibon, Família Feliz. Uhum. Então, assim, o que vende é a felicidade, tá tudo bem. Só que a felicidade, ela é uma jornada. As pessoas, e aí eu tô falando por mim, a gente esquece, na minha percepção atual, que a dor, ela é o processo. A dor, ela é a cura, né? E a gente não está acostumado com isso. E aí somatiza por pessoas cada vez mais superficiais. Por isso que eu falo, olha com quem você anda. Meu pai dizia, olha, diga com quem andas que eu direis quem és. Eu nunca entendi essa frase, hoje ficou muito mais clara para mim. Então, mas enfim, no ano passado eu estourei, tive um processo depressivo muito forte. Eu fiquei praticamente o primeiro semestre desse ano ainda ruim para retomar. Então hoje, para mim estar aqui hoje gravando com você, eu cheguei aqui a Amanda de novo, tadinha. Ela elogiou a live, fiquei feliz porque é sinal que eu estou conseguindo passar uma percepção de evolução, de mudança, quando ela passou o feedback, porque para mim, isso daqui até ontem, que era tão comum, era um desespero, aparecer numa câmera, gravar. Mas você fez isso a vida toda. Mas eu fiz a vida toda numa forçação. Tá vendo? Então, assim, o que é importante para mim parece até utopia que eu vou dizer agora, mas talvez quem está nos ouvindo que ache que isso é frase feita ou que talvez um dia possa entender, talvez não. Ou talvez um dia eu possa pensar diferente. Mas vou falar o que está no meu coração. Cara, dinheiro faz parte do processo. Dinheiro não é tudo. Então, assim, pode parecer, eu sei disso. Não é sobre você saber, é sobre você viver. Porque todo mundo precisa renunciar. Acho que quem tem uma meta clara vai renunciar. Sábado, domingo, feriado. Tem que renunciar. Para você alcançar o que você deseja, vai ter uma renúncia. Mas tem que ser um tempo. E eu me perdi nesse tempo. É muito interessante isso. A minha meta não estava clara. Se ela tivesse clara, no dia que eu tivesse alcançado, eu tinha curtido ela. E quando eu batia a meta, eu criava uma outra meta. Mas criava uma outra meta sem viver a vitória daquela meta alcançada. Entendeu? Então, assim, eu estava o tempo todo querendo provar, não sei para quem. Eu sei, né? Porque isso tem muito a ver com o meu passado, a relação familiar, pai, mãe, criação, que isso desabrocha muito forte. Todo um padrão comportamental, social de anos, né? Mas naquele momento eu não sabia, era porque eu preciso, porque eu quero, porque eu não cheguei, porque eu posso mais, e aí você vai se perdendo. E aí você começa a conviver com muita gente que concorda com você, você vai começando a acreditar que você é de fato foda. Quando o cara você acha que é foda, ele já se perdeu. Aí é questão de tempo. É que demora muito pra gente cair. A gente pensa que a gente tá ganhando. A gente, que é lento a queda, a gente pensa que a gente tá ganhando, mas a gente tá perdendo. Né? Na minha percepção. E aí você toma pra você a verdade, toma pra você o sucesso, você não entende que o sucesso é uma passagem. De novo, fala-se muito, vive-se pouco. Então, falar é fácil. Você precisa viver mais com sua família. O seu filho não quer o seu dinheiro, ele quer 5 minutos de um beijo. E também quer o seu dinheiro, porque as coisas não são excludentes. Não é o beijo ou o dinheiro. Você pode ter os dois. Entendeu? Não é isso ou isso. Mas enquanto você não tem uma coisa, dá o que você tem. Que é tão importante quanto isso. É isso e isso. Mas larga o WhatsApp muitas vezes, fica presente para a situação, viva o presente, para de ficar acelerado. E aí, cara, enfim, estourou no passado, então assim, a gente precisa se cuidar. Entenda que você precisa começar porque eu estava doente há muito tempo. Meu corpo, minha mente estava dando sintoma disso há muito tempo. E quais são, Guilherme?
Tô te perguntando assim, porque não é claro, assim, pra mim, essa... O que acontece? Tristeza, é isso? Às vezes não é tristeza. Não? É a depressão. Às vezes é a euforia. Euforia. Né? Às vezes são outros itens completamente diferentes. É muito emocionante ver você falar disso. Eu também acho. Porque, né, eu vivo isso um pouco de perto também. E que bom que você deixou essa mensagem pra gente. Porque a gente tá falando de educação, a gente tá falando com gente muito jovem, sabe? Que precisa se planejar, que precisa se cuidar, que precisa valorizar coisas que estão se perdendo. Estão se perdendo. E a gente ouve, mas a gente tem que fazer 46 anos, igual eu tenho, para chegar em conclusões que, como eu queria que, por exemplo, minha filha de 27 anos pensasse muita coisa que eu pensei. Mas esse depoimento seu vale demais. Vale demais porque, não, sensacional. Muito obrigado por você ter se aberto jornada, dessa forma. E a gente precisa ficar presente para isso. Porque eu vou dizer para mim de novo, eu imaginei que eu pudesse fazer qualquer coisa, menos cair. Putz. E aí, quando você cai, você tem que ficar preparado para uma outra coisa. Você vai estar com poucas pessoas ao seu lado. E falar desse tema é muito importante porque ele é muito mais presente do que a gente imagina. Muito mais presente do que a gente imagina. E tem um preconceito de falar desse tema, ou que estou em depressão, ou estou com depressão, ou... Nós fala disso, né? Fala de sucesso, mas... Então, é isso. Tanto que eu falei pra vocês, eu estou em tratamento. Não passei. Orar e vigiar. Só hoje. Alcoólatras é o nome, só hoje. Entendeu? Como você tá? Hoje eu tô bem. Agora eu tô bem. Porque daqui pra ali, pra eu ter vontade de me matar de novo, isso é real. Isso é real na minha vida hoje. Então, tô me cuidando. Nesse momento é impressionante como a espiritualidade ela floresce, né? É impressionante como você começa a olhar. Não que você nunca tenha olhado, mas como isso passa a ficar mais evidente, latente na sua vida. Porque não é sobre ter dinheiro, porque todo mundo é rico. Se você olhar para trás, você é muito mais rico do que você era. Só que você não percebe, porque existe a comparação. Então a gente precisa se cuidar. O sucesso é maravilhoso, só que, de novo, ele é coletivo. Ele tem que ser compartilhado. E precisa exercer o perdão, a compaixão. Cada um está fazendo o que sabe. Então, assim, mas é um desafio. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Cara, não sei nem o que dizer. Mesmo. Eu sempre peço a gente sempre pede, né, para que as pessoas encerrem falando uma mensagem final. Mas eu queria fazer um pouco diferente. O que o Guilherme de hoje falaria para o Guilherme que estava iniciando no mercado? Quais são as recomendações que você diria para o seu Guilherme lá do início? Porra. Difícil. Não. De alguma forma já te disse, mas eu vou deixar isso mais de forma precisa. Eu diria para eu curtir mais as minhas conquistas, curtir mais com as pessoas que estavam ao meu lado. Eu fui muito egoísta, fui muito autoritário, eu fui muito grosso, eu achava que eu era muito foda. Mas entenda que a minha fala de que eu era foda nada mais era do que um medo de não ser foda. Então era muito mais uma covardia do que uma coragem. Era muito mais uma fraqueza do que uma força. E aí eu perdi muita gente legal. Machuquei muita gente importante na minha vida. Não tive a oportunidade de usufruir de muita coisa que eu vivi. Eu era um cara, até ontem, que muita gente queria me acessar pela minha inteligência, mas pouca gente queria conviver pela minha personalidade, pelo meu jeito social. Eu não era um cara sociável. Então, assim, as pessoas queriam ficar próximas a mim porque eu era um cara inteligente, mas... E bem-sucedido, né, Guilherme? E bem-sucedido, mas eu não era um cara... Estar comigo era pesado. Era cansativo. Era pesado, cara. Pesado. Eu fui na dentista. Ontem eu fui no dentista, na minha médica como é que fala?
longevidade e fui numa psiquiatra. E foi muito legal porque a minha dentista tinha um tempo que eu não havia. E a minha médica de longevidade também. E as duas pessoas, como a Amanda de novo, parecia. Elas falaram assim, Guilherme, você tá diferente. Porque antes eu tava toda hora no telefone, uma rapidez, uma velocidade pra nada. E ontem eu fui no dentista, eu tava na cadeira do dentista e ficava mexendo no telefone, no WhatsApp. Eu não tava presente. Eu não tava ali. Então hoje eu tô mais presente. Hoje eu tô buscando ficar mais leve. Então o que eu diria é, cara, sucesso é compartilhado, ele é coletivo. Eu só cheguei onde eu cheguei porque teve muita gente que me ajudou. Isso não é uma coisa da boca pra fora. Hoje eu vivencio muito mais do que aquilo que eu falei, porque as pessoas não querem ouvir o que você fala, as pessoas querem viver o que você fala. Então é sobre comportamento, é sobre legitimidade, integridade da sua fala, da intenção que você fala. Eu falava demais, mas não vivia. Então assim, as pessoas e curtir mais. Hoje eu acabei me tornando uma pessoa muito sozinha. Eu tô me tornando uma ilha por escolhas que eu fiz. Então hoje eu não quero recuperar o que eu perdi. Porque eu não perdi. Eu só tô com essa consciência hoje porque eu fiz essas escolhas. Então eu tenho que tirar disso tudo o meu aprendizado, contemplar e ter compaixão sobre mim, que é importante, faz parte da minha evolução, do meu processo. E eu tenho hoje a oportunidade daqui para frente, se eu escolher, de fazer diferente. Mas é uma escolha. Para isso eu tenho que ficar muito presente, porque senão isso vai entrar de novo no piloto automático. E aí eu vou entrar de novo no vitimismo. Oh Deus, por que isso? Por que eu... Não. Essa é a responsabilidade que a gente precisa evoluir. Então eu diria isso. Ficar presente para isso. Cara, que lição. Acho que a gente entrou aqui com o objetivo e a gente cumpriu, mas a gente teve muito mais do que a gente tinha previsto. E cara... Eu agradeço aí. Puta merda. Obrigado. Legal, tá? Não, mesmo, eu agradeço a oportunidade de ter falado. Foi bacana, foi um papo descontraído, né? E esteve integral aqui pra gente. É muito bacana, foi muito profundo. E é isso que a gente quer extrair das pessoas, né? É levar um pouco, curta mais a sua jornada, né? Curta as pessoas que estão nessa jornada, se conecte com boas pessoas. Tem tanta gente bacana, né? Você não tá sozinho. Às vezes as pessoas não estão se aproximando de você, é porque você não deixa. Não é porque você tá sozinho. No dia que você permitir que elas cheguem, elas vão chegar. E vão chegar dos lugares que você nem imagina. Entendeu? Então assim, é muito legal. Eu tô curtindo essa minha jornada. Mas de novo, tô no meu processo, né? Sim. Todo mundo. Orar e vigiar. De novo, assim, entendeu? É todo dia. Mas é muito legal. Então assim, obrigado. Foi uma honra pela conversa, tá? Obrigado. E que a gente se encontre aí em outros momentos. Amém. Tá? Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, sem palavras para encerrar esse episódio. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e vamos ficar juntos nessa jornada. Um abraço. Um abraço. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.